Irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral de Santana de Mogi das Cruzes, irmãos e irmãs que nos acompanham rezando pelos meios de comunicação, a igreja na mídia, Facebook da Catedral de Santana. Quero agradecer a presença de todos os que aqui estão, os que nos acompanham rezando conosco. De modo especial, agradecer os nossos diáconos, diácono Valmir, que é o presidente da Caritas Diocesana. Caritas é a ação de caridade em favor dos mais necessitados. Agradeço esse trabalho que tem na Caritas a direção do diácono Valmir. E agradeço ao diácono Eduardo. Diácono Eduardo vive em Suzano e acompanha a pastoral do menor, sobretudo através das visitas de oração e de pastoral lá na Fundação Casa de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero agradecer o Everton, aquele que falou no início, fez um retrospecto da pastoral do menor aqui da nossa diocese, os nossos 10 anos, tendo começado lá em 2010 com Dom Ayrton José dos Santos. E também ele mencionou o aniversário e a ação de graças que rendemos a Deus pelos 43 anos da Pastoral do Menor Nacional, hoje pertencente esta organização à Comissão Sócio-Transformadora da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pois bem, Everton, na sua pessoa, eu agradeço todos, padres, diáconos, homens, mulheres, agentes de pastoral, que visitam as nossas unidades da Fundação Casa aqui da nossa diocese, visitas estas interrompidas, infelizmente, neste tempo da pandemia, mas que um dia deverão ser retomadas. E então agradeço a Pastoral do Menor da nossa diocese, também a Pastoral do Menor do Estado de São Paulo. Faço em nome da presidência do Regional do Estado de São Paulo, lá na Arquidiocese de São Paulo mesmo. Dom Odilo hoje celebrou em ação de graças. E claro, esta celebração nacional que acontece neste dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, porque coincidentemente é o dia do aniversário de falecimento do fundador da Pastoral do Menor, o bispo, arcebispo Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, falecido há 14 anos, em 2006. Coincidentemente falecido ele, um grande bispo do Brasil, falecido na mesma data de um outro grande bispo, um outro grande arcebispo, Dom Helder Câmara, que faleceu também no dia 27 de agosto, mas de 1999, portanto, há 21 anos. E uma outra coincidência, o falecimento há 3 anos, também nesta data, de um outro grande arcebispo, Dom José Maria Pires. E agora também
momento de recordar que nesse mesmo mês de agosto, não no dia de hoje, mas no dia 8, tivemos também o falecimento de um outro grande bispo, Dom Pedro Casaldáliga. Pois bem, então nós, celebrando Santa Mônica e todo o exemplo que ela traz para cada um de nós, exemplo de santidade, claro. Os santos são exemplo de santidade, seguindo Jesus Cristo de modo radical, de modo perseverante. E é isso que eles nos ensinam, cada um, cada santo ou cada santa, no caso Santa Mônica, cada um com a vida que teve, com o exemplo que deixou. Santa Mônica, seu grande exemplo foi de perseverança na oração, e a sua oração de louvor a Deus, de contrição a Deus, de pedido a Deus, sobretudo pela conversão do seu filho Agostinho, conversão esta cuja graça ela alcançou, porque ele se converteu e se tornou um grande cristão, um grande sacerdote, um grande bispo, um grande santo, cuja festa celebraremos amanhã. Pois bem, então há tantos motivos e tantas inspirações para nós hoje. No que se refere à pastoral do menor, então pastoral do menor, claro, é esta pastoral que atende, que procura ajudar os menores de idade, meninos e meninas, adolescentes, homens, adolescentes, mulheres, e nas famílias, nas ruas, mas de modo especial também olhar mais atento para aqueles que cometeram atos infracionários e, portanto, estão em regime socioeducativo na Fundação Casa, esta organização aqui no estado de São Paulo, também por todo o Brasil, com outros nomes, mas aqui, antiga FEBEM, hoje há uns 10 anos mais ou menos, um pouco mais, uns 12, 13 anos, Fundação Casa. Pois bem, celebrar este trabalho da pastoral do menor significa meditar sobre a nossa responsabilidade de cristãos, a missão da igreja de cuidar das crianças, de cuidar e evangelizar os adolescentes, de cuidar e evangelizar a juventude, de ajudar e de evangelizar as famílias. Tudo isso é missão da igreja e pedimos a força de Deus para prosseguirmos nesta missão. E sempre, em toda a história da igreja, a igreja sempre procurou cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Olhar um pouco mais para trás, no século XIX, o exemplo de São João Bosco, mas podemos ir muito mais atrás até chegarmos ao Evangelho, quando Jesus mostrava este seu olhar de predileção para os pequenos. Deixai vir a mim as crianças, deles é o reino dos céus. E o quanto temos que ser profetas da transformação da sociedade, para que as crianças, adolescentes e jovens tenham condições de vida, tenham condições de dignidade respeitada, educação escolar, educação cidadã, para que não enveredem
pelo mundo da criminalidade, pelo mundo da violência, e nesse sentido a ação educativa, a ação evangelizadora das famílias e da igreja em relação aos jovens, adolescentes e crianças é fundamental. E por isso que a igreja nós como igreja nunca desviemos esse nosso olhar, que é o olhar de Jesus para com todos, especialmente para com os pequenos. Então, como dizia, não é somente de hoje este olhar misericordioso da igreja, mas a pastoral do menor é um trabalho significativo, começado e iniciado há 43 anos. E eu quero dar o testemunho de que tive a graça de, junto com Dom Luciano, começar também. Sou padre há 40 anos, há 43 anos era seminarista de teologia e pude também participar do início, que se deu de modo muito pequeno, pois foi crescendo, porque Dom Luciano, que começou reunindo a nós, alguns seminaristas, alguns casais, e nos levando lá na FEBEM do Tatuapé, e depois, claro, foi reunindo sempre mais gente em torno dele e de São Paulo para outros lugares, outros estados, e hoje nós rendemos graças pelos 43 anos desta pastoral presente em todo o território nacional. Estou aqui lembrando também a Marilda, que é a nossa coordenadora nacional, ela é de São Paulo, a Sueli, que é a coordenadora da Arquidiocese de São Paulo, aqui na nossa Diocese de Mogi das Cruzes, o Everton, com toda a sua equipe. Enfim, estamos aqui agradecendo a Deus e pedindo luzes do Espírito Santo para que todo o trabalho evangelizador da igreja prossiga. E a palavra de Jesus hoje no Evangelho é exatamente nesse sentido, de que estejamos atentos à realidade, que sejamos vigilantes, ou seja, que não sejamos distraídos em relação ao sofrimento dos pequenos, dos pobres, sobretudo das crianças e dos adolescentes. Ainda este mês assistimos ao sofrimento daquela criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, que foi tão maltratada, acabou engravidando, depois ainda teve o sofrimento de não ter o seu filho preservado, mas foi ainda vítima do aborto. Portanto, recordo este exemplo que chocou a todos, para que, segundo a palavra do Cristo, de fato, estejamos atentos, sejamos vigilantes, prestemos atenção, não podemos ser distraídos em relação ao mal que existe no mundo e que atinge, que traz sofrimento a toda a sociedade, a todas as famílias, mas de modo especial traz sofrimento às crianças, aos pequenos e aos pobres. A palavra do Cristo é bastante incisiva, de que se estivermos vigilantes, atentos, e se prestarmos atenção e se formos em socorro de quem precisa, seremos felizes, aqueles servos que o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Continuemos vigilantes e continuemos ativos. Oração, como Santa Mônica; ação, como o Cristo, que ia ao encontro, e na oração
na ação, na vigilância, que a Pastoral do Menor, na comemoração dos 43 anos, possa recobrar suas forças com este exemplo tão grandioso do fundador, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que iniciou quando era bispo auxiliar em São Paulo e secretário, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e depois arcebispo de Mariana, exatamente onde hoje é arcebispo o bispo, meu antecessor aqui nesta diocese, é Dom Ayrton José dos Santos, que há 10 anos fundou aqui a Pastoral do Menor. Por tudo isso, nós damos graças a Deus. Como disse aqui São Paulo, que dava graças a Deus, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus sempre, dizia São Paulo, por causa da graça que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, pela palavra, pelo conhecimento e pelo testemunho. Hoje nós estamos celebrando o testemunho do Cristo, o testemunho de Santa Mônica, o testemunho desses 3 bispos falecidos neste dia, Dom Helder, Dom Luciano, Dom José Maria Pires, e com isso temos abundantes graças a Deus a render e temos abundantes exemplos a seguir. Que Deus nos abençoe. Eu quero também render graças a Deus pela recuperação do padre Daniele, depois de quase um mês internado, vítima da pandemia. Graças a Deus se encontra em casa, em recuperação, fazendo a fisioterapia necessária para devagar ir retomando suas forças e retomando o seu trabalho. Agradecemos a Deus por todas as suas graças, por todos os seus benefícios, pedindo saúde a todos e pedindo que o Espírito Santo sempre nos ilumine. Amém.